Autoridades presentes, senhoras e senhores, muito boa tarde. Neste momento, daremos início à solenidade de abertura do primeiro encontro matogrossense de Política, História e Catolicismo. O Instituto A Redentora tem como objetivo participar ativamente das motivações e ações para fomentar o ideal conservador que compreende uma visão católica da história e dos movimentos políticos. E, através disto, pretende-se vivificar na sociedade, sobretudo nos jovens, a consciência de que o Brasil é e sempre será um país conservador. Assumindo este pressuposto, ficou decidido organizar a cada biênio o Encontro Matogrossense de Política, História e Catolicismo com seus objetivos. Motivar e preparar a participação dos jovens dentro da espiritualidade católica. Fortalecer o caráter conservador na sociedade. Capacitar as lideranças e aprofundar a identidade conservadora. Resgatar o sentimento patriótico que estava presente no período do Brasil imperial e com o surgimento da República foi perdido. Convido para compor a mesa de honra os excelentíssimos senhores Eduardo Sebastião, coordenador do Instituto A Redentora. Sua Alteza Imperial e Real Dom Beltrán de Orleans e Bragança. Padre Marcelo Tenório, pároco da paróquia São Sebastião, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Representando a deputada estadual Janaína Riva, a assessora parlamentar Késia Limoeiro. Vereador Luiz Flávio, da Câmara Municipal de Cuiabá, a doutora Selma Luiz Duarte, secretária do Círculo Nacional Monárquico Brasileiro. Professor Rafael Nogueira, um dos palestrantes. Isaura Ribeiro, assessora parlamentar neste ato, representando o deputado estadual Guilherme Maluf, primeiro secretário da mesa diretora. Convido a todos à imposição de respeito. Campana do hino nacional brasileiro, executada pela banda Corpo de Bombeiros Militares, sob a regência do Tenente Soledade. Ouviram do Ipiranga, margens para a cidade, de um povo agaroco, brado, retumbante, e o sol da liberdade.
Registramos a honrosa presença das autoridades que gentilmente compareceram para este encontro. Podemos sentar-se, gente. Doutora Naime Márcio Martins Moraes, presidente do Círculo Monárquico Brasileiro de Mato Grosso. Diácono Felipe Silva Santo, vigário paroquial da paróquia Cristo Rei. Agradecemos a presença dos seminaristas do Regional Oeste 2 EG Paraná. Na sequência, ouviremos agora o hino da independência, executado pela banda do Corpo de Bombeiros Militar, sob a regência do Tenente Soledade. Posição de respeito, todos em pé, por gentileza. Na sequência, eu convido a excelentíssima senhora Kézia Limoeiro, aqui representando a deputada estadual Janaína Riva e o prefeito municipal de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, para fazerem uma homenagem ao Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Feito a entrega da homenagem, passo a condução dos trabalhos ao ilustríssimo senhor Eduardo Sebastião, coordenador do Instituto Redentora. Senhoras e senhores, boa tarde. É uma alegria recebê-los nesse recinto público, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Quero cumprimentar cada um que faz presente neste evento, sobretudo Sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, já agradecendo a disponibilidade de Vossa Alteza, o apreço e o carinho que nos atendeu,
colocando-se inteiramente à disposição para a realização deste evento. Na pessoa de Sua Alteza, gostaria de cumprimentar todos os demais componentes da mesa de honra deste cerimonial de abertura. Quero dar-lhes boas-vindas. Este é um evento que tem uma conotação histórica, tanto no sentido dos assuntos que aqui discutiremos, quanto dos sonhos que desejamos realizar para o futuro do nosso país. A unidade nacional é uma luta, um trabalho árduo que obteve êxito sob o reinado de Dom Pedro I e todas as pessoas que colaboraram com a coroa imperial. Sob o reinado de Dom Pedro II, que tivemos o maior período de instabilidade para o nosso país, e com a atuação Princesa Isabel, a Redentora. Como reagente que o nosso país recebeu um dos maiores presentes de sua história, a Lei Áurea, que completará 130 anos no próximo 13 de maio, memória da Virgem de Fátima. Atualmente, vivemos dias difíceis, o momento da violência, da perda de valores, de princípios, o governo mergulhado em escândalos cada vez mais numerosos que aborrecem a população brasileira e fazem com que comecemos a questionar nós queremos proporcionar um refinado conhecimento sobre as questões históricas e sobre a nossa identidade nacional. Também será um momento de estreitar laços. Por isso, agradeço imensamente, em nome de todo o Instituto organizador deste evento, a tantas pessoas que se empenharam em nos ajudar, para que neste dia estivéssemos aqui reunidos como irmãos, como brasileiros, a falar sobre nosso país. Agradecemos o Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, em nome do comandante-geral, o Coronel Alessandro Borges Ferreira, por fazer a execução do hino da independência. Agradecemos a gentileza, ilustríssimo vereador Luiz Cláudio, pela colaboração e presença. Agradecemos, na pessoa da deputada Janaína Riva, as autoridades legislativas estaduais que abriram o espaço para que pudéssemos hoje realizar este evento nessa Casa Democrática. Justamente a todo o corpo de funcionários e todos aqueles que, de alguma forma, possibilitaram que estivéssemos aqui reunidos. Agradecemos também ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, por acolher este encontro na capital do estado. Sintam-se todos muito bem-vindos. Aproveitem esta oportunidade que nos foi concedida. De coração imensamente satisfeito por termos chegado até aqui. Abrimos-nos, então, ao sonho de um Brasil em que possamos refletir cada vez mais as glórias de nosso Senhor Jesus Cristo tem para o nosso povo. Verás que um filho teu não foge à luta. Lutemos, então, por esta família, a pátria amada, ó Brasil. Eu declaro aberto o primeiro encontro mato-grossense de política, história e catolicismo. Bom encontro. Antes de chamarmos a primeira palestra, eu quero comunicar que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, canal 30.1, via satélite para todo o Brasil, e a Rádio Assembleia também transmitindo ao vivo. Agora, o primeiro palestrante, por gentileza. Convido o palestrante, professor Rafael Nogueira, para proferir a palestra com o tema Panorama Histórico-Político do Brasil, a Terra de Santa Cruz. Boa tarde. Primeiro, agradeço o convite. É uma honra estar aqui, junto com Sua Alteza Real Imperial Dom Bertrand, junto com todos aqueles ligados ao Instituto Isabel a Redentora, aos seminaristas, a todos que me convidaram, e também numa casa tão importante, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Então, e todos os convidados, muito obrigado aí por estar aqui. Para mim também é uma oportunidade. Esse tipo de reflexão pública sobre o Brasil é uma espécie de novidade para mim, né? Porque por muito tempo eu fui professor de história e o interesse pela história não era tão grande.
né? Eu conseguia cativar os meus alunos com muita habilidade e esforço, porque não era natural deles virem às aulas querendo saber de história. E hoje ficam me convidando para falar de história do Brasil. Então, eu só posso também ficar muito feliz com esse fato. Estávamos, inclusive, conversando no almoço sobre algumas modificações culturais que estão fazendo com que os brasileiros voltem a querer conhecer mais a sua história. Então, eu estou muito feliz de poder colaborar com isso. E eu vou começar... mal educado, falando de mim mesmo, e depois eu volto ao assunto que interessa, tá bom? Porque eu nasci, né, no começo da década de 80, num momento em que o Brasil estava passando por uma fase de decadência de um modelo político para passar para outro. Nós estávamos lá no regime militar, que ele estava decaindo até do ponto de vista econômico, tinha muita reação, e estávamos lá passando por um momento em que o povo brasileiro queria a retomada da democracia. Mas nós todos sabemos que a retomada da democracia ela foi um tanto atrapalhada, não é? O primeiro presidente eleito indiretamente falece quase que no ato da posse. Depois quem assume era um cidadão, o ex-presidente Sarney, que ele era relativamente ligado com o modelo anterior, que todo mundo estava querendo que fosse substituído. Então, depois dele, ainda tivemos a eleição do Collor, essa, assim, a primeira eleição direta desta nova república, dessa nova fase, elegeu o Collor. Então, o primeiro presidente eleito diretamente após aqueles anos de regime militar, sofreu impeachment. Então, assim, eu nasci e cresci num momento em que o Brasil estava com a autoestima lá embaixo, tá entendendo? É uma coisa assim, o que dava autoestima para o brasileiro era ver o Ayrton Senna. Sem brincadeira, era das únicas coisas que prestavam. Porque mesmo no futebol demorou um pouco para engrenar, né? Até 94 era muita esperança e dava errado, muita esperança e dava errado. Alguma coisa acontecia. Os argentinos punham, como é que é? Droga lá na bebida deles, dava tudo errado, né? Como nós sabemos. Então, o que acontece? Eu tinha, não sei porquê, talvez por causa... Olha como é importante a gente guardar a memória no patrimônio público também, né? Eu tinha dentro de mim a pergunta, né? Por que será que nós aqui do Brasil não temos tanto orgulho do que somos, não temos tanta consciência do que fomos? E aí eu fiquei com essa pergunta. Por que eu disse que é importante o patrimônio público? Porque perto da minha casa tem uma estátua enorme do José Bonifácio com seus irmãos, tem quadros que mostram fatos da vida dele, tem o Panteão dos Andradas. Então, assim, aí aquilo ficava na minha cabeça, que eu sempre me interessava. Eu olhava para aqueles homens lá e perguntei, quem foi, né? Beleza, até que teve um momento que eu conheci pessoas de outros povos, de outros países, vizinhos aqui. Eu conheci argentinos, fiz amigos argentinos, uruguaios e depois americanos. E eu percebi o seguinte, sem ofensa a nenhum argentino, mas eu percebi até o argentino tem um orgulho danado de sua história e um conhecimento muito grande de quem foram seus grandes homens. Mesmo que eles achem grande, não foi tão grande, mas eles acham. Eles brigam por esse respeito. Quando, inclusive, uma argentina, num jantar, me viu falando mal de Getúlio Vargas, ela, como assim você fala mal de um ex-presidente do seu país? Eles têm uma outra maneira de encarar o respeito à república deles, né? E nós falamos com muita tranquilidade mal de ex-presidentes, né? Mas, enfim. E aí, com outros amigos do Uruguai, então, eles conheciam toda a história deles, e alguns momentos da história do Uruguai são de guerra contra, né, o Império Português, e depois o do Brasil. E eles sabiam detalhes. Não estou falando de historiador, porque vocês estão pensando, o seu professor estuda história, foi encontrar com historiadores, evidentemente eles conhecem a história. Não, era um arquiteto, um que era de informática, o outro era administrador, o outro advogado. Não, as pessoas sabiam a história. E aí quando eles me perguntaram, né, e aí, por que vocês jogam a Libertadores da América se o Brasil não teve Libertador? Eu fiquei com raiva. Aí me chamou a atenção, como assim o Brasil não teve Libertador? E eu fiquei resgatando na memória, né? Não posso contar aquela história que o professor de cursinho conta, não é? Que ele tenta menosprezar todo mundo, né? Então é quase que um burro em cima de uma mula, gritou não sei o quê e estava com caganeiro. Não é assim, sem brincadeira. Muitas vezes em aula de história é assim que se conta. Então, o que acontece? Aí eu fui puxar lá, lembrei de Santos, né? Aquele Bonifácio. Não, nós tivemos os irmãos Andrades, Dom Pedro I, numa atitude muito valorosa contra as cortes de Lisboa, que está até diferente de falar que é contra o rei, né?
É contra as coisas. Aí eles, tudo, a nossa história é mal contada lá também. Até um pouquinho da nossa história é mal. Porque acho que é culpa nossa. Se nós não sabemos, como é que eu vou exigir que eles saibam? Mas eu fiquei com isso, aí depois eu voltei e falei, vou estudar. Porque minha formação original não é história, né? Isso me deu mais celebridade, mas eu me formei em filosofia e direito. História veio depois na minha vida. Por causa dessas inquietações, de eu querer saber mais sobre o Brasil. Porque, a meu ver, agora vamos definir, eu quero falar um pouco sobre esse panorama, mas pegando a identidade nacional, né? Vamos definir um pouco o que é isso. Como é que a gente pode ter uma identidade e como a gente se reconhece como brasileiro sem precisar ter vergonha? Não estou falando para a gente criar uma ilusão, para inventar que somos muito bons e para humilhar os outros ou qualquer coisa assim. Mas será que nós não temos exemplos comuns na nossa história de virtude, saber, devoção? Será que não temos exemplos assim na história? E aí eu fui atrás desses exemplos, né, e fui encontrando, né, um monte. E pensei, mas que desperdício esses livros de história, essas aulas de história, que fazem com que os nossos adolescentes e jovens saiam delas achando que o Brasil é uma piada. Então, o que aconteceu? Nesses estudos, aí sim eu criei um panorama, que foi isso que eu consegui ajudar muito aí na iniciativa do Brasil Paralelo, porque eles me usavam quase como o meio de campo ali, o que dava cola, porque eu fiz uma visão panorâmica. Espero conseguir escrever também para poder publicar isso. Mas, enfim, só dar alguns exemplos de virtude e saber. Primeiro ponto, né? Eu falei virtude, saber, devoção e coisas assim, né? A primeira coisa interessante, é bom a gente sempre ter em mente, esse é o primeiro episódio do Brasil Paralelo, ter em mente a questão de que, se não me engano foi o Thomas Juliano, um amigo meu, que falou isso, de que chegaram aqui no Brasil, muitas pessoas dizem que vieram para cá por acidente, vieram para cá porque só queriam explorar as riquezas, e para por aí. Agora, o fato é o seguinte, se observarmos o contexto no qual Portugal estava, inclusive a harmonia daquela casa com a ideia da ordem de Cristo, de catequizar, o contexto, inclusive, dos protestantismos surgindo, dos humanismos, a cruz da ordem de Cristo, não era só financiamento, a cruz como símbolo, e aquela ideia de que Portugal nasce, não é, com o signo da cruz, né, sob o signo da cruz, a Batalha de Urique, né? Se Portugal nasceu assim, e o Brasil começa com a cruz se aproximando, eu acho que esse símbolo é mais bonito, né, e foi chamado, né, da terra de Ilha de Veracruz, depois terra de Santa Cruz, porque, a bem da verdade, quem falava Brasil eram os franceses, Brasil, né? Tudo bem, é um termo que já circulava entre outras pessoas, mas quem se referia mesmo ao Brasil eram os franceses. Sabe que quase o Rio de Janeiro ficou da França, né? Por um tempo. Aí, ainda no século... Vocês estão me ouvindo? Eu acho que eu estava meio fora do microfone. Então, os franceses chegam com Villegagnon, né, na parte do Rio de Janeiro, e ele era muito católico. Só que houve um acordo lá da França, inclusive com Calvino, para trazer para cá os chamados huguenotes, que eram os calvinistas, né? E eles vieram para cá, muitos huguenotes. Então, quase que o Rio de Janeiro fica para os franceses. Muita gente vai dizer, que pena que não ficou. Não estou falando sério. É bom que a gente teve o Rio de Janeiro, foi muito importante e é ainda para nós. Lá, o que acontece? Eles têm uma briga interna, que foi o que mais salvou, digamos assim, o projeto português. Porque, como, por exemplo, chegam lá os huguenotes, os calvinistas, e Villegagnon, que era um católico, quis que fosse rezada uma missa, né? Agora podemos fazer uma comunidade aqui. E os huguenotes deram risada no momento da consagração da hóstia. Ele ficou bravo, eles começaram a se separar, e aí os calvinistas resolveram voltar, e os portugueses retomaram o território. A luta pelo território foi muito grande, mas não foi só uma luta no MUC, foi uma luta de inteligência também. Então, lá de onde eu venho, não tem só José Bonifácio e eu. E o Pelé. Pelé não é de lá, Pelé é de Minas, né? Pelé treinou, aprendeu conosco. Não é só isso. Nós temos também um homem chamado Alexandre de Gusmão, vocês já ouviram falar? Então, ele não é tão falado nas aulas. Alexandre de Gusmão, ele foi um gênio da diplomacia, porque o nosso território, não sei se vocês se recordam, nós tínhamos o Portugal, né? Nós, olha, já me identifico só porque meu pai é português, fico falando nós. Mas o Portugal tinha um acordo com a Espanha, que era o Tratado de Tordesilhas, que fazia uma linha. E
houve a necessidade de fazer um acordo porque aquilo já estava relativamente bagunçado. Os portugueses já tinham avançado para alguns pontos e havia algumas pendências ali no Prata, né, que é no sul, e queriam discutir isso. E o Alexandre de Gusmão ele cria um sistema de argumentação baseado no direito romano e no jeitinho brasileiro, que era português, né? Que ele faz com que o nosso território, pela primeira vez, tenha um formato muito parecido com o atual. E isso aí, para vocês terem ideia, nós estamos eu estou falando de 3 séculos até, Dom João V era o rei de Portugal, e ele foi chamado como assessor do rei para participar desse novo estabelecimento de fronteiras. E ele falou assim, primeiro, pegar um dispositivo do direito romano, que é o ut possidetis id possideatis, que quer dizer o seguinte, aquele que possui o território que mantenha a posse. Ou seja, a ideia era, onde alguém já chegou, que fique desse povo. Só que Portugal tinha avançado muito mais do que os espanhóis. Primeiro ponto. Segundo, ele falou, em vez de nós fazermos uma linha imaginária no território, porque é muito difícil de ir lá e encontrar onde está essa linha, vamos fazer a nossa fronteira pela geografia, pelos rios, sobretudo. E aí vem a questão a vocês, pô, mas aí o ganho de território é enorme, porque ele jogou para o rio lá na frente. É verdade, porque ele solicitou um mapa para as hipóteses dele serem mostradas, chamado Mapa das Cortes, e ele mostrou ali, só que o mapa dele, ele diminuiu, punha o Tratado de Tordesilhas um pouco mais para lá, colocava a geografia um pouco mais para cá, e no fundo, a Espanha, provavelmente no seu pior momento diplomático, aceita isso, que é chamado Tratado de Madrid de 1750. Então, vocês imaginam, meados do século XVIII, o Brasil já tem mais ou menos essa forma por causa de uma luta diplomática. E era um cara nascido aqui na colônia, lá em Santos, e que conseguiu estudar todas essas coisas, direito romano, ter alguma noção de cartografia, ser um grande diplomata e manter para a gente um território enorme. E ele não é tão falado, né? Parece que não é tão exigido conhecer o Tratado de Madrid. Geralmente, em escola, passa do Tratado de Tordesilhas e vai para frente. Ah, não, mas aí os bandeirantes avançaram, né? E aí começa a difamação para os bandeirantes, né? Os bandeirantes, aqueles assassinos, não é, que escravizavam os indígenas e coisas assim. Muitos de nós, né, descendemos, né, de banda, inclusive eu, desses tais bandeirantes que na época eram chamados de paulistas, né? E eles tiveram, sim, atos ruins muitas vezes, e outras vezes não. Não no sentido em que os professores falam. Quais são as grandes confusões que aparecem aí, que fazem com que nós não tenhamos absolutamente orgulho de nada? A primeira confusão é de falar, era uma luta português escravizando índios só para vender para fazendas, né, que produziam cana. O primeiro erro histórico é que a maior parte desses indígenas que acabavam virando escravos não eram levados para o Nordeste, onde havia, sim, as tais fazendas de cana e a maior economia girava. Muitas vezes ficava para a produção de trigo nas regiões de São Paulo mesmo, né? A primeira confusão. A segunda confusão é que era uma guerra, havia guerras prévias de grupos indígenas contra grupos indígenas, porque se vocês forem estudar a história da chegada dos portugueses, é uma festa, tocando gaita de fole, virando cambalhota, trocando presentes, não é? Então, nós temos aí uma grande diferença. Houve uma harmonia muito grande, sobretudo entre portugueses e os tupiniquins, né? E a primeira grande treta, que a gente chama dos tamoios, né? Da guerra da Confederação dos Tamoios, foi justamente porque os franceses selaram aí um acordo com os tupinambás, junto com outras tribos que eram inimigas dessas, que ficavam no outro lado. Digamos assim, do litoral de São Paulo, do sul do litoral de São Paulo, até Bertioga, lá perto do Rio de Janeiro. Após Bertioga, nós tínhamos os chamados tupinambás, e eles também estavam mais no interior. Os franceses se uniram com a outra tribo. E as lutas entre elas eram sangrentas muito antes. Vocês sabem que, por exemplo, lá em Minas Gerais tem um museu fantástico para a gente conhecer a história anterior a Cabral, não é? Que é o de Luzia. Nós temos esqueletos, nós temos uma série de coisas, inclusive é chamado de o povo de Luzia. Vocês sabem que foram provavelmente os tupis que dizimaram aquele povo.
Não é verdade? Então, assim, isso lá em Santos, nós falamos dos sambaquis, que são nomes dados àqueles restos, tanto restos mortais quanto os restos de utensílios, conchas que eles tinham, e a partir dos quais nós conhecemos, nós temos informações a respeito dos povos anteriores que viviam ali. Também foram dizimados pelos tupis que chegaram. Então, não dá para falar assim, foi uma coisa, português chegou aqui e instaurou a discórdia. E eu não estou dizendo isso porque eu quero atribuir a alguém que eu não gosto uma versão errada dos fatos. Não, isso eu vi até em filme, animação para criança. Eu esqueci o nome do filme agora, do desgraçado. Tem na internet, é um filme que eles fazem uma espécie de reencarnação de um homenzinho que vive antes de Cabral chegar. Meu Deus, era uma coisa maravilhosa. E chegam, aí ele fala até assim, a Yangá, né, que seria demônio, virá e instaurará discórdia, ou seja, era tudo concórdia, entendeu? Aí chegam os portugueses e instauram a discórdia. E ele tenta fazer a história, contar a história com uma narrativa. Aquilo foi genial, demoníaco, ainda bem que não fez sucesso nenhum e ninguém viu. Porque eu não lembro nem o nome, eu vi o negócio várias vezes para poder analisar, e eu não lembro. Olha só, graças a Deus, isso deve ser realmente uma proteção que nós temos aí. Porque ele contou a história inteira, tentando demonstrar que o Brasil sofre justamente por causa do que os portugueses trouxeram, da discórdia, da maldade, do egoísmo que os portugueses trouxeram. Isso não pode ser sério, né? Alguém que quer estudar história mesmo não pode levar isso a sério. Então, o que acontece é que a gente precisa revisar essa parte. Então, eu já falei um pouco para vocês, já revisei um pouco do momento da aliança entre portugueses e indígenas, que a princípio foi muito boa, sobretudo porque vocês sabem que quase não vinham mulheres portuguesas, né? Então, a miscigenação foi um dado desde o início. Muito diferente de famílias protestantes que fugiam da Inglaterra anglicana para ir para as colônias britânicas formar os Estados Unidos, iam famílias. E eles puderam até criar um ambiente puritano, de autovigilância, roupas sóbrias, etc. Aqui é todo mundo peladão, né? Então, aqui era diferente. Claro que, do ponto de vista os indígenas eram assim, e os portugueses muitas vezes se adaptaram. Diziam que os paulistas tinham alguns hábitos já semelhantes aos tupis, mas também eu já peguei inventários que mostram que eles tinham botas e coisas assim. A história é muito interessante, mas temos que tomar cuidado com o que querem fazer, com que pensemos da atualidade a partir do passado. Então, se passarmos dessa fase dos indígenas, da chegada, da formação territorial, nós teremos depois um momento de início de desavenças entre aqueles que eram daqui e estavam formando aqui, nesta terra, uma maneira de ser português na América, que era diferente da maneira de ser português na Europa, né? Então, os portugueses de lá, os portugueses europeus, estavam já se diferenciando em questão de cultura, costumes, dos portugueses daqui. E aí nós temos uma série de embates, de problemas, né, de tretas mesmo, entre nativos e os portugueses da Europa. Isso começa, por exemplo, na Guerra dos Emboabas, não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente já, porque também o avanço dos bandeirantes tem muito a ver com a formação daqui. E me avisa do horário, né, porque eu percebi que eu não estou controlando, né? Então, se alguém puder me dar uns toques aí, ó, cala a boca, qualquer coisa. Aí, então, nós temos... O que eu estava falando? Dos Emboabas, a Guerra dos Emboabas. Então, Emboaba é um termo indígena para designar, né, o forasteiro, porque ele era um pássaro que parecia que tinha uma botinha, né, tinha penas nas patas, e aí eles designavam aqueles que vinham de fora, porque os paulistas tinham encontrado ouro e se estabelecido ali. É claro que a notícia de ouro corre, vem um monte de gente, e começa um embate. Depois tem outro lá em Pernambuco, né, que a gente fala dos mascates, que vem os portugueses mais comerciantes e se desentendem com aqueles que estão lá instalados, que são mais fazendeiros, ligados a Olinda, tem toda uma guerra. Nós temos problemas aí no Maranhão, até chegar à Inconfidência Mineira, tem todo um percurso, né, de problemas nativistas que a gente vai vendo que vai surgindo Aí a gente vai vendo o Brasil, né? Então, primeiro eu pego aquele elemento da terra de Santa Cruz, da harmonia de raças e costumes, né, entre portugueses e indígenas. Depois teve, ao mesmo tempo, a imigração e a diáspora, né, que é assim que é falado, né, a imigração dos... Eu sabia que muitos africanos vinham para cá porque queriam. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, muitos foram
Infelizmente, o José Bonifácio dizia que foi o pior elemento da nossa história, a escravidão, foi a pior coisa que o Brasil já fez. Muitos foram arrancados de lá, mas é que todos sabem, né, que lá já havia escravidão entre eles, tudo, mas por necessidade da fazenda, de cana e coisas assim, foram trazidos muitos africanos para cá, e daí nós temos mais uma raça se integrando nessa formação. Eu estou usando um termo que não é muito comum hoje, os antropólogos me matariam, eu estou usando termos como eles pensavam na época. O próprio José Bonifácio usava o termo raça, querendo dizer o seguinte, que nós somos filhos dessas raças juntas e em harmonia. E por isso que ele era tão contra a escravidão. Foi uma das coisas que ele mais combateu, né, dizendo que era um problema grave do Brasil. Beleza. Na sequência disso tudo, na Inconfidência Mineira, que eu acho que também é um capítulo muito mal estudado, um amigo meu, lá de Minas Gerais, publicou ultimamente um livro chamado História Depredada, né, Delírios Marxistas sobre a Inconfidência Mineira. Esse é o subtítulo. E ele escreveu tentando mostrar que a Inconfidência Mineira, como ela é contada, inclusive em livros considerados especializados, não bate com a análise dos documentos mesmos. Às vezes documentos líricos, poemas dos caras, às vezes cartas, às vezes os documentos judiciais. E claro que ele não é um ingênuo que vai ler um documento judicial sem perceber que a pessoa está tentando se defender ou defender alguém. Então, a partir dos documentos, da volta aos documentos, ele foi mostrando a inconsistência das análises. E a gente vê ali um início também de tentativa de afirmação de um modo diferente de ser. Quando a gente chega já na independência do Brasil, que eu coloco, não sei se alguém já assistiu ao Brasil Paralelo, né, a Última Cruzada, a série, no 4º episódio, eu coloco muito como elementos importantíssimos para a fundação do Brasil como um Estado separado de Portugal. É diferente falar separado de elevado a independência, coisas assim. Porque, deixa eu explicar, os Estados Unidos quebraram com a Inglaterra, mas eles eram realmente colônia sem ter participação alguma no parlamento e coisas assim. A América Espanhola também teve uma separação. O Brasil antes foi elevado a reino, né? Isso nós precisamos ter sempre em mente. Mas quando o Brasil é elevado a reino, toda aquela brasilidade que aparecia já em costumes e cultura e tudo, ganha um estado e um centro, né? Um centro administrativo. E é bom a gente entender que a questão revolucionária, no caso de Portugal e Brasil, foi ao contrário, se a gente comparar com a América Espanhola e a América Inglesa. Porque a revolução, ela começa em Portugal, pela chamada Revolução do Porto, que depois vai instalar uma Assembleia Constituinte. Vocês lembram como é que começam as revoluções do século XVIII? Geralmente a ideia é criar uma Assembleia Constituinte e refazer não só o Estado, mas a partir do Estado refazer tudo. Os Estados Unidos, inclusive, foram tímidos, eles são os primeiros, né? Eles quebram, declaram independência, passam por uma guerra, 1776, declaração de independência, começa a guerra, em 1787 tem uma Constituição nova, em 1792 a vitória na guerra. É todo um percurso, mas eles mantiveram muito bem a ideia de que eles estavam criando um novo Estado, modelo político. Na América Espanhola, não, aí depois nós tivemos a França, mas na Revolução Francesa, a Assembleia Constituinte já queria revisar tudo. Revisar calendário, criar nova religião, porque, no fundo, ser contra a religião é uma coisa, você instaurar um novo Deus e um novo calendário e todas essas coisas, já muda de figura. Então, a Revolução Francesa tenta refazer tudo do zero, e depois, quando chega no momento da independência do Brasil, nós sabemos que o José Bonifácio já tinha passado pela França em 1790, ou seja, estava lá no clima revolucionário. Passou por vários outros estados da Europa, tomando notas dos costumes locais, religião e do Estado. Quando ele chega aqui, ele teve a sorte de encontrar, no ancestral aí do nosso caro Dom Bertrand,
Dom Pedro I, não era ainda Dom Pedro I, no príncipe regente, ele encontra um homem que era corajoso, acima de tudo, e que estava, inclusive, em busca de realizar algum grande feito. Eles entram em acordo e a princesa Leopoldina é uma das mais ativas também. A gente fala muito de mulheres em atividade hoje, mas sem a princesa Leopoldina é muito difícil de compreender aquele momento. Eles se entrosam, né, o José Bonifácio, seus irmãos, Pedro e Leopoldina, para evitar que o clima revolucionário da Europa chegasse aqui e descaracterizasse completamente o Brasil como a terra de Santa Cruz, ainda com aquela ideia de civilização cristã, catequização e, sobretudo, a promoção da Portugalidade. Depois, eles quebram. José Bonifácio não queria quebrar os laços. O problema da quebra foi a quebra, sobretudo, com a Assembleia, as Cortes de Lisboa, aqueles que queriam fazer uma Assembleia Constituinte e, provavelmente, condenar, inclusive, o rei Dom João VI correu risco ali, né? Ele obedeceu, retornou, ficou relativamente tranquilo em relação às ordens que lhe davam, temporariamente, para que ele pudesse gerenciar aquilo, porque reis já tinham perdido a cabeça em circunstâncias análogas, né? Então, era preciso ter cautela. E aí, quando se afirma a independência, a meu ver, a independência do Brasil é, ao mesmo tempo, um resguardo da nacionalidade, de uma maneira específica de ser, inclusive, português, né? Uma maneira específica de herdar, acho que, o espírito português, uma maneira específica de herdar também alguns elementos nativos e de recompô-los de forma original e identitária. Sem essa compreensão, nós vamos pensar que a independência do Brasil é a mesma coisa que uma revolução como a francesa, ou é igual à americana. Nós usamos muito o termo fundador e fundadores, o que eu não acho errado, mas nós corremos o risco de compararmos, pensarmos que a nossa história é a mesma coisa, é igual, seguir os mesmos passos da história dos Estados Unidos da América, o que não foi o que aconteceu, certo? Então, com a independência do Brasil e a criação do primeiro reinado, do Império do Brasil, nós tivemos aí a proteção contra um clima revolucionário que já estava aparecendo por toda a Europa. Essa é a minha maneira de enxergar as coisas até ali, e a minha maneira de enxergar uma nova interrupção é a seguinte: Dom Pedro I e José Bonifácio se desentendem. Vocês devem se recordar que o Dom Pedro I, eu falei que ele era muito corajoso, e ele não era também aquele tonto que muita gente quer fazer crer. Ele tinha alguma formação, ele era um bom músico, ele gostava de ler e afirmar as suas leituras, mas ele era muito mulherengo, muitas vezes ele foi descabeçado. E, com todo respeito, né, imagina se alguém estivesse falando do meu ancestral aqui. E o que acontece é que, naquele momento, há uma separação. E o José Bonifácio, a meu ver, era quem tinha capacidade de fazer com que o Brasil mantivesse o seu melhor e avançasse naquilo que estava ruim. Por exemplo, não é? Acabando com a escravidão, integrando melhor os indígenas sem roubo, sem violência, e fomentando a instrução pública, a criação de universidades e, ao mesmo tempo, também desenvolvendo a agricultura, porque ele acreditava que o Brasil, se tivesse as técnicas certas de agricultura, se tornaria aí o maior exemplo e o maior fornecedor de alimentos do mundo, ao mesmo tempo em que ele organizou, ele foi fundador da Marinha, organizou também a nossa defesa, porque houve guerra de independência, organizou a nossa diplomacia. Ele assinou em um ano, ele assinou mais de 200 documentos oficiais. Então, assim, era um trabalho de dia e noite ali tudo. E o Dom Pedro I, porque o José Bonifácio não gostava da amante dele, esse é um dos motivos a mais, mas para a gente resumir, a amante dele provavelmente era paga por inimigos do Bonifácio, por pessoas que queriam manipular o Dom Pedro e coisa assim. Ele acaba exilando o José Bonifácio e seus irmãos. O José Bonifácio não era flor que se cheirasse, né? Porque também ele, quando sai do governo, ele vai para
para a discussão da Constituição, ele é um tanto agressivo. Quando aquilo estava em curso, ele cria um jornal chamado O Tamoio. Os tamoios eram os indígenas que combatiam os portugueses, certo? Mas aí tinha uma mensagem, a mensagem era a seguinte: Pedro, eu era teu amigo e por muitas vezes teu professor, mas agora parece que a sua fidelidade está mais voltada a você mesmo e a Portugal do que ao próprio Brasil. E aí eles se separam, José Bonifácio é exilado e nós temos uma quebra, porque a partir daí tudo fica difícil, a meu ver, até o final do período regencial e quando Dom Pedro II consegue assumir. Aí nós temos um momento em que os governos, muita gente pensa, o governo de Dom Pedro II, na verdade, o Dom Pedro II atuava muito, mas com poder moderador, os governos, o poder executivo era pelos conselhos, o gabinete de conselho de ministros, né? E isso fazia com que o governo tivesse algumas características no momento, outras características no outro, que eram os conservadores e os liberais. Mas é com a República que, a meu ver, nós temos a nova quebra e a perda de identidade brasileira. Porque quando a gente está... Eu vejo como análogos, inclusive, os dois momentos. O exílio do Bonifácio, que, a meu ver, o Dom Pedro se redimiu. Porque o Dom Pedro escreve aquela carta, quando ele abdica, escreve a carta e solicita de José Bonifácio mais um serviço, né, que ele eduque o Pedro, que viria a ser o Dom Pedro II. Então, a meu ver, Dom Pedro I se redime, talvez por isso que o Brasil tenha uma nova chance. E depois, quando nós temos aqueles grupinhos republicanos, junto com alguns oficiais do Exército, proclamando uma república, que o povo não sabia nem de onde vinha, nem o que era, e mandando um imperador que tantos bens tinha feito do seu país embora, numa atitude nobre, ele disse que não queria nada. Nossa, o Rui Barbosa ofereceu para ele, né, uma espécie de salário, e ele não aceita. Ele só leva uma terra, né, um pouco de terra do Brasil, e diz para colocar, né, depois que ele fosse enterrado, ali aquela porção de terra. Então nós vemos que nesse momento nós temos uma nova quebra, mas dessa nós não nos redimimos. Essa é a minha questão assim, de identidade. E como nós não nos redimimos, nós deixamos que elementos estranhos que não têm nada a ver com a nossa formação histórica, que não tem nada a ver com a nossa história de virtude, saber, grandes feitos, tem a ver às vezes com as nossas baixezas, com o nosso pior, porque nós, evidentemente, todo povo tem seus problemas. Então, quando nós começamos a nos identificar com muitas festas públicas, carnaval, só futebol, eu não tenho nada contra, eu já falei, sempre faço questão, porque o pessoal fala, o chatão que não gosta de droga nenhuma. Não é isso, não tenho nada contra, nem futebol, nem carnaval. Agora é muito diferente de todas as pessoas do mundo, quando lembram de um brasileiro, só pensar em alguém chutando uma bola ou alguém sambando e uma mulher rebolando a bunda. Isso não é digno, entendeu? Não tem problema nenhum existirem festas muito alegres e, inclusive, que tenham alguma sensualidade. Isso não é problema. Eu posso não gostar, mas daí eu julgar o povo todo está errado, é outra coisa. Mas isso ser a nossa característica central e essencial me parece extremamente equivocado. E você vê em todo lugar isso. O meu irmão, outro dia, trouxe um amigo que está morando na Suécia, trouxe amiga suécia, só falavam em carnaval e futebol. As pessoas que eu conheci fora já chegam para mim e falam, né, o argentino, Maradona é melhor, e é só isso. O Brasil também não tem grandes... a gente não lembra dos grandes feitos da ciência, por exemplo, outros santistas vão pensar que tudo que foi feito no Brasil é de Santos, mas é a minha visão, porque eu estudo história regional, né, então a minha tendência é... Mas nós temos o Bartolomeu de Gusmão, que era o irmão do Alexandre de Gusmão, que ele inventou o balão, tá, também no século XVIII, e pouca gente sabe desse tipo de coisa. Então, falta que a gente reconheça os nossos pensadores, os nossos homens virtuosos. E a gente... por que eu falei de carnaval e futebol ligando com a República? No primeiro momento, o que nós temos é uma espécie de ditadura militar, né? Marechal Deodoro e Marechal Floriano. Depois, nós temos o período chamado de República Oligárquica. A palavra oligarquia significa governo exercido por poucos, para si mesmos, né? Cujos bens são voltados mais para si mesmos. E aí você tem, nas oligarquias, muita gente chama de república café com leite, mas, a bem da verdade, ela só funciona assim
depois do governo Campos Salles e de um acordo entre as oligarquias mineiras e paulistas. Depois desse período, nós temos os militares novamente tentando se organizar para retomar o poder, porque, de fato, essa república estava falida, era voto aberto, o voto aberto possibilita mais a pressão e a fraude. Imagina, se você chega, você votou em quem? Todo mundo sabe, porque você falou, eu voto no tal. Então, o voto aberto facilitava as pressões, as fraudes eram enormes, e aí eles se unem, o exército se une e coloca Getúlio Vargas no poder. O Vargas dava golpe depois de golpe, consegue ficar 15 anos em golpe depois de golpe. E não dá para falar Vargas era fascista, era comunista ou era nazista. Ele era um pouco de tudo, não era nada. Ele era getulista, a meu ver. Então, o que estava funcionando melhor era aquilo a que ele aderia. E isso era muito difícil, porque se vocês observarem o modo dele governar, era muito mais semelhante aos fascismos, né, e ao nazismo e ao comunismo da época, do que a uma república liberal e democrática. Mas, para ele se manter no governo, uma das coisas que ele alegou foi um possível golpe dos comunistas, porque tinha tido a intentona comunista, ele alega um possível golpe dos comunistas. E depois, para tentar ficar de novo, ele se une no movimento queremista. Eram os comunistas querendo o Vargas no poder. Então, ele não estava nem aí, tá entendendo? Quem tivesse melhor era quem estava com ele. E um cara desse, ele percebe como lidar com o povo. É aquilo que o Flávio Morgenstern chama ele de o ditador fofinho. E diz que o brasileiro pega um vício nesse negócio de ditador. Eu acho que são dois grandes elementos dessa fase republicana, né? O elemento de todo mundo querer o ditador fofinho, ou seja, é o pai. Isso é uma orfandade, né? Por quê? Porque mandou Dom Pedro II embora, a gente parece que fica com uma orfandade psicológica. Mas, enfim, quer um ditador, mas um ditador que seja bonzinho, brincalhão, que força pro Corinthians, né? Que fale futebol nas palestras. Oi? Não é? E aí o que acontece? É fácil compreender, então, a passagem. E, por outro lado, aí eu falei dois elementos, né, caracterizam esse e o outro, do exército, que o José Murilo de Carvalho diz que o exército substitui o poder moderador, mas não muito bem. Então, ele acaba sendo um poder desestabilizador. Olha, eu também tenho que falar uma coisa, eu respeito e admiro muito as nossas Forças Armadas, mas, na política, a coisa não deu tão certo, entendeu? Então, assim, um poder desestabilizador, por quê? Porque o Exército Brasileiro proclama a República. O Exército Brasileiro coloca Vargas lá. E o Exército Brasileiro fez um regime que acabou deixando com que a ideologia se propagasse por todos os cantos onde o Estado não estava. Então, assim, por quê? Porque não trabalhava... não foi trabalhado tão bem a parte de pensar em público, debate cultural. Quando você dá a resposta, né, de uma forma ou paternal ou ditatorial, as pessoas param de pensar. Se param de pensar, é também fácil aderir a outra coisa que te impede de pensar. Enfim, eu acho que por isso que esse pensar público que nós estamos fazendo aqui, eu não estou dando também respostas vindas do alto, sou nenhum anjo, embora tenha nome de tal, eu acho que nós temos que pensar juntos, revisar a história e rever esses erros. Então, se a República teve essas duas características, é natural que agora a gente tenha a tendência também de, eu vou pensar como salvar, né, um ditador fofinho ou o exército. A gente tem que ter, então, a meu ver, né, um pouco de cuidado com as manias e hábitos brasileiros e tentar ver como é que a gente pode se redimir dos erros passados, como a gente pode, digamos assim, numa revisão da história, pensar como a gente poderia se recolocar num caminho de redenção e de nobreza, de até autoaperfeiçoamento, de compreensão. Parece que isso não tá chegando, né? Ainda estou muito estimulado com o que está acontecendo, porque as pessoas estão querendo saber mais da história do Brasil. Mas a tendência ao fácil continua, né? Então a solução é tal, o cara vai matar o outro que acha que a solução é outra. Então eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para, de repente, repensar bastante no que é ser brasileiro, no que é o Brasil e que modelo de Estado nós queremos, de repente até para, num futuro, estarmos maduros para rediscutir. Maduro é uma palavra que a gente não deve usar mais, né? Assim, tanto constante. Mas para nós estarmos amadurecidos para discutir, de repente, uma nova... Porque a Constituição de 88 precisa ou de uma reforminha aqui e ali, ou, de repente, né, ser substituída.
Então, se nós não estivermos amadurecidos o suficiente, vai dar uma nova, porque nós estamos chegando na 8ª, depois da 10ª, e vamos ficar até quando nisso? Então, assim, acho que o momento é esse, é da gente pensar, revisar a história, e o encontrar, eu não tive tempo, não tenho, né? Quanto tempo eu tenho? Acho que já acabou meu tempo, né? Então, já? Então, eu não tenho tempo de contar para vocês... Não, acabou? Ótimo. Tá. Então, eu tenho algum tempo para contar a vocês algumas coisas interessantes sobre os grandes personagens da nossa história, que muitas vezes são deixados de lado, né? Ou eles são considerados menores só por serem brasileiros. A gente precisa, revisando essas coisas, acho que a gente vai ter mais facilidade até para perceber do que somos capazes. Por exemplo, nós vemos na Inglaterra todo aquele respeito, né? A monarquia, a Rainha Elizabeth, tem aquela série The Crown, não tem? Tem anos atrás, teve aquela série The Tudors, né? Em homenagem à dinastia Tudor, a começar pelo Henrique VIII. Era um maluco, né? A série é divertidíssima, eu acho, pelo menos. Mas foi um rei que, nas virtudes, era porque ele gostava de estudar, valorizava o exemplo daqueles que estudavam a princípio, ele quis escrever textos contra algumas coisas que estavam acontecendo na época, mas depois ele tinha um temperamento muito difícil, se separava de amigos, ele, inclusive, foi o responsável pela execução de Thomas More, né, de São Thomas More. Então, assim, aqui no Brasil, se você vai comparar a figura de Dom Pedro com ele, eu acho que o Dom Pedro sai ganhando, sabe? Então, porque tem algumas semelhanças. O temperamento era difícil, fez algumas coisas muito complicadas, mas se a gente observar bem, né, ele não inventou uma religião nova, da qual ele é uma espécie de papa. Não chega a esse ponto. Ele não matou José Bonifácio, ele exilou e se redimiu. O Henrique VIII mata o amigo, ele fica mal e acaba matando a esposa que o fez matar o amigo. Olha só como ele resolvia as coisas. Então, a gente tem, assim, uma figura que eu considero à altura, inclusive o império fundado por Dom Pedro I, em extensão territorial, era muito maior, as possibilidades eram enormes. Eles têm uma série de última geração muito bem feita lá, e a gente não faz muita coisa, faz novela zombando dele, como se ele fosse só o cara que pula muro. Estão entendendo? Que essa coisa de redenção, que eu vejo é muito importante, da gente perceber o que ele fez, e o ato, e como era corajoso, né? Eu estava discutindo com os amigos mineiros, e eles me falaram assim: será que o Dom Pedro foi tão corajoso assim? Não estava tudo mais ou menos pronto para ele declarar a independência? Aí se coloca no lugar dele, pronto para declarar a independência. Aquilo que eu falei, a Assembleia Nacional Constituinte começa na França, rei, rainha, filhos, são tudo decapitados. Já tinha tido uma história até séculos antes na Inglaterra. Eles fazem a mesma coisa em Portugal. O pai dele está lá. O exército, você não sabia se ele estava leal a você ou leal às cortes que estavam lá do outro lado do oceano. Mas ele percebeu, o Bonifácio e ele acharam que ele tinha que viajar, ele vai a Minas, de onde surgiram inclusive os Inconfidentes, e onde tinham muitas pessoas com ideias de brasilidade muito maduras, e ele conversa então com eles, e ele percebe que existia ali uma possibilidade de, unindo-se ao povo, né? Inclusive povo, estou falando até de pessoas com riquezas, com indústrias, assim como as pessoas mais simples, sem tantas condições econômicas, mas ele percebe que o povo queria isso. Grandes instituições, o Bonifácio, quando aquele dia do fico, famoso dia do fico, né? Que as cortes falam para ele voltar. Ele recebe 8.000 assinaturas, lá para a época era muito, do Rio de Janeiro, mais algumas milhares de São Paulo. José Bonifácio, associações, grupos, academias literárias, sociedades maçônicas, todo mundo mandando carta para ele ficar. Então, assim, era uma escolha. E ele estava com dificuldade de fazer essa escolha. Mas ele foi corajoso e enfrentou aquilo. Então, acho que isso precisa ser reconhecido. E dá filmes muito melhores do que todos os que já foram feitos. Eu até gosto daquele Independência ou Morte com o Tarcísio Meira, que já está velho para as condições tecnológicas de hoje. Mas se tem alguém aqui ligado a Hollywood, dá o conselho, chama lá o Mel Gibson, o Clint Eastwood, para fazer um filme adequado, ou até a Netflix, né? Faz aí uma história mais legal. Nós do Brasil Paralelo fizemos o que pudemos.
Muita gente gostou, elogiou tudo, mas nós podemos fazer o quê? Animações, trilha sonora, entrevistas com pessoas que estão estudando a série, coisas assim. Mas filmar uma série, né, de nível Hollywood, Netflix, não tem condição, né? Se a Globo, que tem muito mais condição, quando faz, fica uma porcaria. Eu não gostei muito daquela, né? Aquela última que fizeram do Bonifácio, parecendo que queria ter um caso com a Leopoldina. Que desrespeito, né? Fazer aquilo com a história. Então, assim, a Globo vai fazer, o negócio vai estragar. Então, eu acho que a gente precisa... Inicialmente, o que a gente pode fazer? Acho que até mais romances históricos e mais estudos históricos acadêmicos, são coisas diferentes. E as duas têm a sua importância. E dialogar sobre isso. Então, figura de Dom Pedro precisa ser revisada. O do Bonifácio eu sempre falo, né? Eu até tentei evitar falar dele, mas eu não consigo, é vício. O Bonifácio, para mim, cara, a gente tem filme do Braveheart, né? Eu adoro aquele filme. Do Wallace, o William Wallace, olha só. Ele era um cara que na Escócia se une lá com o Robert the Bruce, que era o herdeiro, era o cara que tinha ali uma condição ligada à hereditariedade do poder, e ele se une com esse cara que poderia virar um rei para se voltar contra a Inglaterra, uma luta impossível. E ele tinha sido, você percebe na formação, até no filme isso aparece um pouco, que ele tem um período, ele perde o pai, que era um grande batalhador, e ele tem uma viagem misteriosa com o tio e volta, que eu atribuo até a uma formação, porque parece que os templários, quando fogem, vão se refugiar em Portugal, Suíça, Escócia. Você vê que relógio suíço, os bancos suíços são elementos, né? E aí faz sentido para mim que o paralelo, né? O Robert the Bruce chega até a fazer uma besteira no momento, mas depois ele se recoloca e vira um herói nacional. Ele é muito análogo com a relação do Bonifácio com o Dom Pedro, entende? E ele tem um filme grandioso. Percebe o que eu estou querendo dizer? Então, assim, eu acho que falta até reconhecimento de que nós temos isso na nossa história. Eu também gosto daquela série John Adams, não sei se vocês viram, que ela se refere à fundação dos Estados Unidos da América, e é uma série um pouco mais intelectual, ela tenta mostrar como as concepções aparecem nas mentes daqueles que fundam estados e países. E, cara, eles se basearam nas cartas trocadas entre os fundadores, entre ele e a esposa, para formar aquela série. E nós não temos também esse tipo de coisa com qualidade, né? Não sei se vocês sabem, o Bonifácio também era poeta, os Inconfidentes eram poetas, escritores. Dá para fazer tudo isso, sem precisar ficar naquela coisa de esquerda e só luta de classes e só economia. Dá para a gente sentir, porque, na verdade, a história ela tem um componente econômico, sim, mas como nossa vida tem componente econômico, mas a nossa vida também tem um componente de sentimento, de aspirações mais altas, de ideais, inclusive às vezes, eu não sei como dizer isso, de respeito a Deus, que superior a nós, Ele pode intervir na nossa vida, né, pela graça, tentando nos mostrar outros caminhos, e na história, de repente, a providência também pode estar ali. Então, se você considerar a história só pela economia, vai errar. Tá? Assim como se considerar só pelos sentimentos, também vai errar, porque as pessoas, às vezes, são frias e calculistas, e são interesseiras e são egoístas. Então, eu acho que essa revisão toda pode nos fazer entender melhor o que foi o Brasil, e aí sim a gente pode compreender o que nós podemos ser. Né? O Dom Luiz, o Luiz Felipe, também publicou um livro agora, porque o Brasil é um país atrasado, né, e tem algumas propostas mais ligadas a ajustes de sistema, o que eu acho extraordinário pensar nisso também. Mas olha quantas coisas que podemos fazer para revisar o que é o Brasil, o que é ser brasileiro, e perceber que temos, sim, grandes exemplos de cultura, saber, devoção, e inclusive de bravura. Né? Então, acho que era essa a mensagem que eu queria dar. Muito obrigado pela atenção, pelo convite, estou honrado de estar aqui. Obrigado. Agradecemos ao professor Rafael Nogueira
pela pertinente explanação muito profícua para este encontro, a qual nos convida a pensar os erros do passado, assim como o caminho de redenção, e poder responder o que é ser brasileiro. Nós pedimos agora gentilmente ao reverendíssimo Padre Marcelo Tenório que abençoe para nós o nosso lanche, pois teremos um breve intervalo. Dominus vobiscum. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Bom apetite.